Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje a gente vai resolver aqui uma questão sobre regimes aduaneiros, mais especificamente sobre admissão temporária do concurso para auditor fiscal da Receita Federal de 1996. Essa questão que a gente vai analisar hoje ela é da prova de auditor fiscal ainda do Tesouro Nacional de 1996. Para mim é um prazer comentar essa questão porque eu fiz essa questão, esse é o concurso no qual eu passei e ingressei no cargo de auditor, então auditor do Tesouro e depois agora da Receita Federal. E é uma questão relativamente fácil sobre regimes aduaneiros especiais, mais especificamente sobre admissão temporária, que é um dos regimes aduaneiros especiais. E o enunciado da questão é: no Brasil, o regime de admissão temporária permite a ou o. Né? Então vai pedir aí provavelmente o conceito de admissão temporária na tradição da ESAF de perguntar disposições mais ou menos literais do regulamento aduaneiro. Na alternativa A você encontra introdução de bens no país com suspensão da exigibilidade dos tributos e prazo de permanência pré-fixado, após o qual os mesmos deverão ser reexportados. Tirando-se os mesmos, já que a questão não é de língua portuguesa, mas sim de legislação aduaneira, não há nenhum problema. Né? A suspensão existe na admissão temporária, ela poderia estar incorreta se dissesse aí suspensão total, porque na admissão temporária a gente tem tanto casos de suspensão total quanto casos de suspensão parcial, é a tal da admissão temporária para utilização econômica. Mas como a questão trata de suspensão sem definir se é total ou parcial, ela se aplica a ambas. Então esse conceito serve para a admissão temporária, que os bens vão ficar aqui por um prazo pré-fixado também é uma característica da admissão temporária, e eles serem reexportados ao final é o plano A de toda a admissão temporária. Pode acontecer um plano B, um plano C? Sim, pode ser que a mercadoria seja destruída, pode ser que a mercadoria acabe sendo nacionalizada, mas a premissa básica da admissão temporária é que a mercadoria retorna ao exterior no mesmo estado. Tá? Isso não vai acontecer em 100% dos casos, mas essa costuma ser a premissa da admissão temporária. Então considere correta aí a alternativa A. Quais são os problemas com as outras alternativas? A B diz: transporte de mercadorias sob controle aduaneiro de um ponto a outro do território aduaneiro com isenção tributária. Veja que o elaborador fez uma salada aí, né? Transporte de mercadorias de um ponto a outro sobre o território aduaneiro, ele provavelmente estaria falando do regime de trânsito aduaneiro. Só que no trânsito aduaneiro a mercadoria é transportada de um ponto a outro do território com suspensão e não com isenção tributária. Né? Então, duplamente incorreta. Primeiro porque trata de um outro regime, que é trânsito, e depois porque usa isenção, quando no trânsito aduaneiro seria suspensão. Alternativa C: depósito de bens em local determinado com suspensão de tributos. Aqui pode ser que o elaborador esteja falando de vários regimes. Né? De cada um dos depósitos, o entreposto aduaneiro, o depósito afiançado, o depósito franco, o depósito especial, né? Todos eles vão ficar com uma mercadoria durante um determinado tempo armazenada, e enquanto ela estiver armazenada vai ter suspensão. Mas lembre que o enunciado pergunta sobre admissão temporária e não sobre entreposto ou depósitos aduaneiros. Alternativa D de dado: exportação de mercadorias destinadas a feiras, competições esportivas ou exposições no exterior com suspensão dos tributos. Bom, esse regime que está sendo tratado na alternativa D, ele é a simetria, ele é o espelho da admissão temporária. O nome dele é exportação temporária. Então ele é o contrário. É claro que ele vai ser uma admissão temporária lá no país onde a mercadoria estiver chegando. Tá? A toda admissão temporária corresponde a uma exportação temporária num outro país. Então essa mercadoria, ao sair do país, o nome do regime é exportação temporária. Por isso que também está incorreta então a alternativa D, que trata de um outro regime que não a admissão. A alternativa E: importação com suspensão dos tributos de matérias-primas e insumos a serem empregados na produção de bens exportáveis.
Bom, aqui tem um problema também, né? Porque essa admissão temporária para você construir algo ou fabricar algo com aquela matéria que vem do estrangeiro, ela enquadra no Brasil em uns 2 ou 3 regimes. Pode enquadrar num drawback suspensão, a gente chama aqui no Brasil essa operação de drawback suspensão, ou pode ser, por exemplo, um RECOF, que é um entreposto industrial sob controle informatizado. Então, a alternativa E trata de regimes de industrialização, regimes de aperfeiçoamento, que não se confundem com o regime que consta no enunciado, que é o regime de admissão temporária. Então, portanto, a alternativa correta a ser assinalada aí é a alternativa A, que trata do conceito de admissão temporária, que pressupõe suspensão da exigibilidade dos tributos e um prazo pré-fixado de permanência no país. Se você gostou da resolução dessa questão, deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para ser avisado sobre novos vídeos, e se você quiser que a gente resolva alguma questão específica sobre legislação aduaneira ou comércio internacional, deixa ela aí nos comentários. Siga a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram, onde você encontra posts diários sobre matéria aduaneira.